Pessoal, tudo bem? Então, hoje eu vim aqui para falar de uma história muito séria, tá? E surpreendente, eu diria. Imaginem vocês, se vocês estão nas suas casas, vivendo as suas rotinas, e lá pelas tantas vocês descobrem que vocês não são filhos dos seus pais, que vocês foram um bebê roubado. Pois então, a ditadura argentina, ela traz algumas especificidades, né? E uma delas é o fato de 500 bebês terem sumido na ditadura argentina. Tá? O que acontece? Quando eram levados esses presos políticos, né, muitas vezes a mulher estava grávida ou aquele casal tinha filhos pequenos. Né? Neste caso, os militares que conduziram a ditadura na Argentina simplesmente retiravam os filhos do casal que continuava lá preso e torturado, né? Como foi o caso de todas as ditaduras na América Latina. Né? Na situação da mulher quando estava grávida, né, ela seguia sendo torturada mesmo grávida, e quando ela dava à luz ao seu bebê, ele era retirado dela. Né? Já na época da ditadura da Argentina, as avós, né, que estavam aflitas, imagina, né, por não terem contato com os filhos e tampouco com os netos, né, criaram um movimento que se mantém até hoje, né, que são as avós da Praça de Maio. Então, essas avós tiveram uma importância fundamental na descoberta de vários desses netos, né, desaparecidos, e na denúncia, portanto, desse crime, né, terrível assim que foi cometido na Argentina. Né? Eu estou falando tudo isso agora porque no dia de ontem, né, então dia 8/7 de 25, é que foi anunciada a descoberta de mais um dos netos perdidos na ditadura, né? Esse neto de número 140. Né? Então, dos 500 netos, né, que desapareceram, apenas 140 deles foram encontrados. Né? O que tem assim de curioso nessa história? Né? O fato de que muitos desses netos, eles, né, no caso, os filhos que foram adotados, né, eles foram se dando conta sozinhos de que alguma coisa estava acontecendo de errado naquela família. Né? Não viam foto da mãe grávida, a história, né, de quando eles eram muito pequenininhos, ou da gravidez era um pouco confusa, ou eles notavam assim, né, que tinha alguma coisa de errado ali na história deles, sentiam falta, né, de alguma coisa, notavam que tinha algum mistério, algum segredo no ar. Então, muitos deles foram procurar as avós da Praça de Maio, justamente para identificar, né, para poder entender se daqui a pouco eles eram algum desses bebês que tinham sido retirados da família ou não. Né? Em outras situações, isso acaba sendo uma surpresa, né, porque a pessoa está ali vivendo a vida dela e ela é surpreendida, né, com o fato de ela não ser quem ela é, né, não ter a história de fato que foi contada para ela. Né? Muitos deles sabiam que eram adotados, né, não sabiam exatamente nas circunstâncias, mas assim sabiam que eram filhos adotivos, né? E outros não têm a menor ideia. Então, né, eles descobrem a adoção e descobrem também essa questão do rapto no contexto da ditadura. Né? Muitos deles foram adotados, inclusive, por famílias, né, que eram os ditadores. Né? Então, há uma outra questão, que é o fato de tu ser tirado do teu pai, da tua mãe biológica, e tu passa a ser criada pela pessoa justamente que te roubou. Né? E que causou a morte dos teus pais, né? Que é a pessoa responsável pela morte dos teus pais. Né? Então, além de ter que conviver com toda essa surpresa da história de tu não ser um filho legítimo, muitas vezes é o que falta para que aquela pessoa, né, vinculada à ditadura argentina, possa ser, no caso da Argentina, né, presa e punida conforme a lei, como muitas pessoas cumprem pena em regime comum, ou esses que são militares até hoje. Né? Em outras situações, esses filhos foram retirados da família e entregues para pessoas
comuns, que não tinham necessariamente um vínculo com o exército argentino, mas que tinham interesse de ter filho e adotavam também, muito assim, sem saber o que estava acontecendo. Tá? O movimento a Voz da Praça de Maio, ele ganha força justamente quando se começa a ter os testes de DNA, né? Porque há uns anos atrás a gente não tinha, então a identificação desses netos era ainda mais complicada, né? Então, por toda uma questão da limitação da comunicação provocada pelo próprio contexto de ditadura, né? Mas mais ainda uma limitação da comunicação da época, né? E a ausência desses testes implicava numa questão um pouco mais difícil de se identificar. Então, estou contando essa história porque muitos de vocês, meus alunos, minhas alunas, que nasceram há 20 anos atrás, não têm ideia, né, de detalhes, de questões que foram relevantes no contexto da América Latina, como, por exemplo, esse. Né? Então, me vejo na obrigação de falar para que a gente não reproduza, para que a gente não esqueça, né, para que a gente jamais passe a defender modelos ditadores, como foi o caso desse da Argentina, no Brasil e em tantos países da América Latina. Tá? Eu deixo aqui o link também na descrição de um filme cujo nome é o mesmo desse que eu estou comentando, né, do vídeo que eu estou comentando agora, que chama 500 os bebês roubados na ditadura argentina. Então, quem quiser saber mais sobre essa história, eu recomendo que procure. A Argentina é um lugar que preservou a memória da história, né? Justamente para que ela não volte a acontecer, com um compromisso maior do que o Brasil, né? O Brasil agora que teve alguns filmes, como foi o caso do Ainda Estou Aqui, né? O filme premiado, que ganhou até o Oscar, mas se produziu muito pouco em relação a outros países da América Latina, e isso faz com que daqui a pouco a gente comece a ver certos discursos, né, de um retorno a um modelo ditador, muitas vezes de pessoas que não têm a menor ideia do que estão falando, né? Que não têm a menor ideia do que de fato isso significa. Então, para que a gente não fale bobagem por aí, para que a gente não passe a defender uma série de regimes autoritários, para que a gente não defenda a violência, né? Muitas vezes até sem saber do que está falando, então é bom a gente ir lá estudar, e aí eu recomendo, então, nesse vídeo curto de hoje, de alguma maneira, assim, né, celebrando o encontro desse, mais um neto, né, mas lamentando mais uma vez por toda essa história que aconteceu aqui pertinho de nós, eu deixo, então, a dica do filme 500, os bebês roubados na ditadura argentina, e que vocês possam buscar outras fontes também, outros filmes que retratem a história da América Latina. É isso, gente. Beijo, até mais.